pessoal, e aí? Tudo bem? Como eu falei pra vocês, hoje eu tô fazendo um vídeo pra gente falar sobre o conteúdo do próximo capítulo que a gente vai ver, que é esse aqui, Mesopotâmia, tá? O capítulo 1 da unidade 2. Assim, vou pedir pra vocês pegarem lá a apostila de vocês, então como eu acabei de falar, o capítulo é Mesopotâmia, tá na página 168, daí na página 169. A gente vai fazer uma aulinha rapidinha, tá? Eu vou passar algumas questões mais importantes. Aí aqueles que já leram, como eu tinha pedido, vai ficar mais fácil de entender. Mas daqui pra frente a gente tá fazendo várias conversas pra ficar bem claro o conteúdo, tá? Se vocês tiverem dificuldade em entender, me perguntem, meu WhatsApp tá ali pra vocês me mandarem mensagem a hora que vocês precisarem, tá? Assim que eu puder eu vou responder e a gente vai conversando. Eu vou passar pra vocês também por foto um resumo que eu fiz de algumas coisas que são importantes pra vocês copiarem no caderno de vocês. Então, como a nossa próxima aula vai ser só semana que vem, eu vou pedir pra vocês irem copiando esse resumo e depois eu vou passar no final da aula 3 questõezinhas da apostila pra vocês responderem, beleza? Então vamos lá. Vou pedir pra vocês abrirem a apostila de vocês. Não adianta eu acho que eu mostrar aqui no vídeo porque não vai dar pra enxergar, tá, gente? Mas aqui, ó, na página 169 tem um mapa que explica do que a gente vai falar. Então, o próximo conteúdo que a gente vai ver, que a gente vai começar a ver agora, é da Mesopotâmia. Vocês lembram que a gente já discutiu nas outras aulas sobre a pré-história? O último conteúdo que a gente teve foi da pré-história, lembram? Então, a pré-história, ela termina quando começa esse período que a gente vai ver agora, que é das primeiras civilizações, o surgimento das primeiras civilizações lá no Oriente Médio. E na África também, porque o Egito pega lá o norte da África. Então, quando surgem essas primeiras civilizações, que são grupos maiores, é uma sociedade mais organizada, já tem lei, já tem liderança política, ou seja, quem vai mandar, quem vai organizar, quem faz o quê. Tem divisão de trabalho, que quer dizer que uma pessoa vai ficar no campo, outra vai ficar no comércio, outra vai fazer um artesanato. Quando a religião se torna sistematizada, o que isso quer dizer? Tem alguém que trabalha na religião, que é o sacerdote, tem certas coisas que você tem que seguir naquela religião, que a gente chama de dogmas, de princípios, aquilo que a religião depois vai chamar de doutrina, coisas que devem ser seguidas. Quando a religião ela se organiza melhor, e daí tem o sacerdote, que é como, por exemplo, hoje é o pastor, o padre, essas figuras religiosas, quando elas começam a se organizar, então tudo isso junto faz com que exista ali uma civilização. Então, o que é civilização? Surgimento das primeiras civilizações. O que é isso? É quando os povos começam a se juntar em cidades e cada vez viver mais gente no mesmo lugar. Já não é mais uma vila, já não é mais só a família vivendo junto. É um grande número de pessoas vivendo nas cidades e no campo, onde elas seguem leis, como eu falei pra vocês, onde elas têm uma religião, onde elas têm um governante, e cada pessoa trabalha numa função. Essa civilização tem uma escrita, por isso que já não é mais pré-história, eles têm arte, eles têm uma série de fatores que fazem com que a gente chame esses povos de civilização. Então já não é mais um povo apenas pequenininho, não. Cresceu e se organizou, então a gente chama de civilização. E esses primeiros grandes grupos de pessoas vão surgir nessa região que tem no mapa de vocês, que é o que a gente vai estudar daqui pra frente, certo? Então o primeiro povo que a gente vai estudar é o da Mesopotâmia. Mas os povos que compõem a Mesopotâmia são vários. São várias cidades que vão surgir nessa região. Então o que é a Mesopotâmia? É uma região, é um lugar lá no mapa que vocês estão vendo na página 169. O mapa lá em cima, que tem essa cor rosa aqui, vocês vão ver que aquilo ali diz respeito à Mesopotâmia. Então a Mesopotâmia é essa região entre rios. O termo, o nome Mesopotâmia quer dizer isso, terra entre rios. Que rios? O Tigre e o rio Eufrates. São os dois rios da Mesopotâmia e são muito importantes para aquela sociedade. Por quê? Vamos pensar a importância do rio aqui na nossa cidade? O rio serve para quê? Pense rapidinho comigo e fala aí, faz de conta que eu tô ouvindo, tá? Vamos tentar conversar. Para que o rio serve? Para a gente ter água,
pra gente poder navegar, naquela época isso era muito importante, e pra poder praticar agricultura, pra tomar água, pra tomar banho, pra fazer comida, pra tudo, gente. Mas principalmente pra agricultura, porque na agricultura, quando eles começaram a plantar, eles precisavam de água. Então por que esses povos lá que saíram da pré-história, que foram se desenvolvendo, foram começando a se juntar em grupos maiores, que começaram a se tornar sedentários? Lembra o que é sedentário? Sedentário é aquele povo que fixa num lugar. Nômade é aquele povo que está sempre em movimento, procurando comida, melhores condições, abrigo, fugir dos animais, fugir do tempo ruim. Então, esse povo que tá andando é nômade. E esse povo que fixa num lugar, ele é o sedentário, é um povo sedentário, e por isso ele começa a fazer o quê? Plantar, praticar agricultura. E quando eles começam a plantar, eles precisam escolher um lugar bom, um lugar que tenha água. Por isso, gente, que as primeiras civilizações, os grandes povos vão surgir em torno dos rios, porque em volta dos rios nós temos primeiro a questão da água, mas tem uma outra questão também que é muito importante, que são as inundações ou as cheias, os alagamentos. O Rio Iguaçu não fica cheio de tempos em tempos? Não dá enchente e a gente não consegue nem sair de casa às vezes? Mesma coisa acontecia com os rios da Mesopotâmia. O rio Tigre e o rio Eufrates, eles enchiam num determinado período do ano, e ali, quando eles enchiam, gente, eles acabavam fertilizando as terras. O que é isso? Fertilizante é o que a gente usa hoje na agricultura para deixar a terra mais produtiva, para ela produzir melhor, certo? Então, naquela época, eles tinham um fertilizante natural, que era o humus. O que é esse humus? É o que ficava na terra depois que a água baixava. Então, assim como o Rio Iguaçu, por exemplo, hoje, ele inunda, mas depois ele volta ao normal, naquela época acontecia com os rios Tigre e Eufrates. Então, os rios inundavam, eles começaram a calcular quanto tempo isso demorava, como que ele enchia e depois baixava, qual que era o tempo que isso acontecia, né, qual a época do ano, e eles começaram a se organizar. E aí eles começaram a trabalhar em volta dos rios, justamente para poder praticar essa agricultura. Porque uma vez que a água baixava, o solo ficava muito fértil, por conta desse humus da água da época da enchente. Então eles usavam os rios em favor deles. Os rios eram muito bons, mas eles sabiam usar, fazendo inclusive, gente, canais de irrigação. O que é um canal de irrigação? Você pegar e fazer um buraco na terra, digamos assim, em linha reta, que vai indo até chegar no lugar que você quer. Então você faz um canal que vai do rio, você pega e faz um buraco no rio, ele começa a vazar, certo? Se você fizer um buraco na margem do rio, ele vai começar a ir para esse buraco. E aí ele começa a ir até chegar lá onde você quer que tá o teu plantio, a agricultura lá que você quer produzir. Então eles faziam isso de uma maneira muito engenhosa, muito inteligente. Tá? Então os primeiros contatos do ser humano com a natureza, no sentido de dominar a natureza, aconteceram nesse período aqui, certo? Então a gente começa a estudar esses povos que surgiram, por exemplo, mais ou menos 3.000 anos antes de Cristo e que vão durar até depois de Cristo, ali até Roma vai começar a colonizar todos esses povos que a gente vai estudar daqui pra frente, certo? O Egito, enfim. Mas o primeiro grande conjunto de povos que a gente vai estudar é esses que estão na Mesopotâmia. Então, entendido? Mesopotâmia é essa região entre os rios Tigre e Eufrates, tá? Aqui, gente, na apostila, vocês vão ver que tem um primeiro mapa, que é esse mapa rosinha, certo? Amarelo e rosa. Ou roxo, como queira. Esse mapa mostra a região onde surgem os primeiros grupos humanos grandes da história, que são as civilizações. Esses grupos surgem aqui e a gente chama essa região de crescente fértil. O que é isso? Quanta informação, né? O crescente fértil, gente, é uma região que compreende o Oriente Médio, como vocês vão ver aqui, na parte maior, e a África, aqui, onde tem o Egito, o Rio Nilo. Então, toda essa parte em rosa é o que a gente chama de crescente fértil, que é onde surgiram as primeiras grandes civilizações.
Então, quais são os grandes povos, as grandes civilizações que vivem nessa região? A Mesopotâmia, que tem vários povos, várias cidades ali, e o Egito. O Egito, sim, é um reino e depois vai se tornar um império, tá? Mas a Mesopotâmia é uma região onde tem vários povos. Então, essa região aqui é chamada de crescente fértil. Por quê? Crescente porque se você fizer esse contorno no mapa, como foi feito aqui, vocês vão ver que tem formato de uma lua na fase crescente. E fértil porque era justamente a região onde eles conseguiam plantar. E plantar era fundamental para eles poderem sobreviver. Uma vez que agora eles já não estão mais tirando da natureza aquilo que eles precisam. Porque antes, na época que eles eram nômades, que eles viviam se deslocando, eles pegavam da natureza aquilo que eles precisavam, não é mesmo? Agora não. Eles não estão mais coletando, eles estão plantando. A caça e a pesca continuam, mas com menos força. Agora eles acham que é mais seguro e mais previsível plantar, tá? Eles têm um pouquinho mais de controle sobre a natureza nesse sentido. Então, o primeiro mapa mostra isso, gente. Essa região que a gente chama de crescente fértil, tá? Lembrem disso, é a lua lá na fase crescente e fértil por conta dos rios que inundavam e deixavam a terra muito produtiva. Essa região tem a Mesopotâmia e o Egito. E outros povos também que a gente vai ver daqui pra frente, os hebreus, os fenícios, os persas, tá? E essa região aqui é que vai ter a Mesopotâmia, que é o que está no segundo mapa, que vocês vão ver aí em amarelo e laranjado. Essa parte enlaranjada é a parte que a gente chama de Mesopotâmia. E aí vocês podem dar uma olhada devagar no mapa e ver que tem várias cidades ali, como a Babilônia, a Assíria, Nínive, Assur, Lagash, Ur. Muitas dessas cidades, inclusive, são citadas na Bíblia, gente, porque os hebreus, que são o povo lá da Bíblia, do cristianismo, eles vêm dessa região da Mesopotâmia que a gente vai estar estudando, certo? Então vocês podem conferir isso depois para quem tem interesse. Então, esses são os dois primeiros mapas que a gente está estudando aqui na página 169 para vocês entenderem, certo? Bom, gente, então essa primeira parte que eu expliquei para vocês é o que tá aqui no subtítulo Localização e povos mesopotâmicos, tá? Tudo que eu falei e a gente reviu dos outros conteúdos tá bem explicado ali. Se depois vocês quiserem dar uma lida e uma grifada naquilo que vocês acharem mais importante, é ótimo, tá? Eu já tinha pedido para vocês lerem antes, mas para quem não leu, agora é hora de fazer isso também. Então tá, nós já entendemos duas coisas. O surgimento das primeiras civilizações, que é o que eu coloquei aqui no resumo para vocês, por conta da fertilidade dos rios, e também a ideia de crescente fértil, que é essa região que a gente acabou de ver, onde fica o Egito e a Mesopotâmia. Agora, a gente vai ver um pouquinho sobre como que esses povos se organizavam. Daqui pra frente na apostila, vocês vão ter vários subtítulos, que são vários povos que existiram nessa região. Os sumérios, os acádios, os babilônicos, os assírios. No próximo vídeo a gente vai ver cada um deles. Mas antes de nós vermos cada um deles, a gente vai começar a estudar um pouquinho como que funcionava aquela sociedade. Então, no primeiro momento, é importante que vocês entendam um termo que é fundamental para entender a Mesopotâmia. Cidade e estado. O que é uma cidade e estado? É como as cidades elas eram organizadas naquele tempo. Então não era como, por exemplo, num reino onde todo mundo era submetido a um rei só, tá? No Egito, por exemplo, quem mandava era o faraó. E o faraó mandava em todo mundo lá no Egito, ao contrário do que acontecia na Mesopotâmia. Porque na Mesopotâmia, cada cidade tinha o seu líder, que a gente chama de patese ou patesi. Esse cara é o que realmente governava, que pode ser considerado um rei, mas em cada cidade-estado, em cada um desses povos que a gente vai ver. Os assírios, nos babilônicos, nos caldeus, cada um desses povos tinham a sua liderança, certo? Os acádios, os sumérios. Então, esses povos tinham a sua liderança, por isso, cada um desses lugares a gente chama de cidade-estado. A Mesopotâmia era cheia de cidades-estado, que quer dizer que cada uma delas tinha sua própria liderança. E o que unia toda essa galera? Tá? Porque assim, o que é uma cidade-estado na definição mais básica? São diferentes cidades que são independentes, por isso que cada uma delas tem um tipo de governo, tá? Todas elas têm o seu próprio patese, não tem um presidente que manda em todo mundo como nós temos hoje, não tem um rei que manda em todo mundo. Cada cidade tem o seu próprio líder,
Mas o que une todas elas? A cultura. Por isso que a gente diz que todas elas fazem parte do mesmo povo. Mesmo que cada uma delas tenha o seu próprio líder político, elas têm coisas que unem elas entre elas. Que quer dizer que elas têm normalmente uma mesma religião, uma mesma língua, né, o idioma, então uma mesma forma de escrita. De maneira geral, tem muitas coisas muito parecidas, por isso que a gente diz que eles fazem parte de uma mesma cultura e de um mesmo povo. Então, as cidades-estado são diferentes cidades que são independentes entre si, cada uma faz o que quer, mas que todas elas estão unidas pela cultura, pela religião, pela tradição, pela forma de se vestir, pela forma de agir. Certo? Então, a definição de cidade-estado é essa. Se vocês quiserem dar uma conferida depois, na página 170, aqui em cima, no primeiro parágrafo, explica um pouquinho mais sobre essa noção de cidade-estado. Cada cidade tem a sua independência, mais ou menos como hoje no Brasil, gente. Cada uma das nossas cidades tem uma independência. Elas têm o seu próprio prefeito, não é mesmo? Só que a diferença é que a gente tem um presidente que é para todo mundo. Lá na Mesopotâmia, cada cidade-estado tinha o seu governante, que era o patese, que era o rei que mandava naquela cidade-estado. E por que isso acontecia, gente? Porque naquela época os povos viviam em guerra entre eles. Então a Mesopotâmia é uma região onde diferentes povos habitaram em diferentes momentos ou ao mesmo tempo. Porque às vezes um povo chega, aí vem outro, derrota eles, e aí eles ficam nessa região. Aí vem outro povo, derrota esse povo que ganhou do primeiro e fica na região. Então os assírios, por exemplo, eles chegam e dominam os babilônicos e ficam na região onde eles moravam. Então essa região da Mesopotâmia é uma região onde os povos estão sempre brigando para ver quem fica com mais territórios, com mais espaço, com mais terra. Por isso que é uma terra em disputa, tá todo mundo disputando ela. Por isso que aconteceram vários povos ali, existiram, aliás, né? Foram vários povos que existiram nessa região ao mesmo tempo, ou um substituindo o outro, né? Um dominando o outro. E é por isso que a gente chama a Mesopotâmia de uma grande região e não de um povo em si, porque foram vários povos, várias cidades-estado que tinham independência entre si, que tinham seus próprios líderes, mas que juntas tinham uma mesma cultura. Por isso, quando a gente fala da Mesopotâmia, a gente fala de elementos em comum. O que isso quer dizer? Características que todos esses povos que habitaram essa região tinham em comum, como a política, como a religião, como a cultura, a língua, né, a lei. Todas essas características foram comuns em toda a Mesopotâmia. Então, todas as pessoas que viveram na Mesopotâmia tinham essas características. Por isso que quando a gente estuda a Mesopotâmia, a gente fala que eles eram assim, todos os povos, mesmo que tenham existido vários povos naquela região. Todos eles tinham mais ou menos a mesma cultura. E aí agora a gente vai entender um pouquinho dessa cultura, o que eles faziam, o que eles pensavam, como que a sociedade era dividida, certo? Para começo de conversa, cada uma dessas cidades tinha o seu representante. E esses representantes, esses governantes, eles mandavam na vida política, na vida religiosa, na vida econômica. O que é isso? Na economia é o que eles vão vender, por quanto eles vão vender, o que eles vão produzir na agricultura. Na política, eles mandavam o que as pessoas deveriam fazer, como que os impostos que as pessoas pagavam, gente, porque desde aquela época eles já pagavam um imposto, certo? Que a gente paga hoje, né, que são taxas em cima dos produtos que a gente usa, taxas que a gente tem que pagar para o governo. Naquela época também já tinha. Então o governo, na parte política, vai decidir o que eles vão fazer com esses impostos, como que eles vão usar. E também tem a questão religiosa. O Patese também governava a religião. Ele era considerado um representante dos deuses, alguém que falava em nome dos deuses. Ele era uma pessoa importante na religião também. Então ele mandava em todos os sentidos. Tudo que tinha para mandar, ele mandava lá. No âmbito militar, se ia fazer guerra, se não ia, tudo ele que decidia. E o que quer dizer que ele é um representante dos deuses? A religião deles, gente, era o que a gente chama de politeísta. O que é isso? É uma religião onde as pessoas acreditam que existem vários deuses e não apenas um. Hoje, na maior parte dos casos aqui no Brasil, as pessoas são católicas ou cristãs, evangélicas, enfim. Ou mesmo espíritas, da Umbanda,
nós temos algumas religiões aqui no Brasil que são muito específicas, ligadas ao monoteísmo. A Umbanda já tem uma crença um pouquinho diferente, que diz respeito a orixás, que são também uma espécie de um deus ligado a elementos da natureza, como o sol, como a água, enfim. Mas, de maneira geral, no Brasil, as religiões elas são monoteístas. O islamismo, que quer dizer o quê? Que acredita-se só em um Deus. Mas nesse período da Mesopotâmia era diferente. As pessoas acreditavam que no céu existiam vários deuses, e não só um. Tinha um deus com uma característica A, outro com característica B. Um era um deus mais da guerra, outro era um deus mais ligado à questão da agricultura. Então, eles acreditavam que tinham que agradar esses deuses que estavam lá no céu para poder ter coisas boas. Então, para ter uma boa colheita lá na agricultura, eles tinham que agradar os deuses. Por isso que eles viviam sempre se dedicando aos deuses, fazendo oferendas, dando impostos também para os sacerdotes, que eram as pessoas que cuidavam da religião naquele momento. Mas os sacerdotes a gente vai ver melhor daqui para frente, tá? Só voltando à questão da religião, então, para vocês entenderem, para nós encerrarmos. Eles acreditavam que os deuses eram vários e eles tinham forma humana. Então, ao mesmo tempo que eles tinham forma humana, eles tinham ações humanas. O que quer dizer que os deuses, eles sentiam raiva, sentiam amor, brigavam entre eles, se matavam entre eles. Era assim que eles viam os deuses deles, o que é muito diferente do que a gente sabe que existem em algumas religiões hoje, onde a visão do Deus é de um Deus perfeito, que não erra, que ama as pessoas. Naquela época era diferente. Eles achavam super normal, tranquilo, natural acreditar em deuses que agiam como nós, seres humanos, que eram maus, que eram invejosos, com raiva. E às vezes eles também acreditavam que esses deuses eles tinham forma humana e animal. Isso a gente chama de antropomórfico, quer dizer que o Deus tem forma humana e... aliás, antropomórfico é só humana, e antroposomórfico é quando Deus tem forma humana e animal ao mesmo tempo, quer dizer que ele pode ter o corpo humano e a cabeça de um animal, ou o contrário, tá? Acontecia muito isso deles acreditarem nessas formas humanas e animais ao mesmo tempo. Mas a maior parte da Mesopotâmia, gente, eles acreditavam em deuses com forma apenas humana. E esses deuses, como eu falei pra vocês, eles agiam como os seres humanos. O que diferenciava eles dos seres humanos é que eles eram imortais, que eles moravam no céu e que eles tinham poder. Mas no resto, eles eram muito parecidos com o ser humano, certo? Então eu vou parar por aqui por hoje, porque senão vai ficar muita informação. E tudo que eu expliquei tá aqui nesse resumo que eu vou pedir pra vocês copiarem, certo? E pra encerrar, eu gostaria que vocês respondessem pra mim, por favor, para nós corrigirmos no próximo vídeo, as questões da página 173. 1, 2 e 3. Questão 1, 2 e 3 da página 173, tá? Vocês vão explicar o que é o crescente fértil, que é aquele território em formato de lua que eu acabei de explicar para vocês, onde tem o Egito e a Mesopotâmia. E na 2, o crescente fértil compreende quais regiões? Vocês vão explicar que regiões do mundo estão presentes no crescente fértil. Lembra que eu falei? Da África, do Oriente Médio. Deem uma olhada lá no mapa. E o que é uma cidade-estado? Tem a definição na página 170, como eu falei pra vocês lá em cima, mas eu também expliquei. Espero que vocês tenham entendido.